Olá! Isso é coisa de preto, desmistificando estereótipos. É o tema da nossa roda de conversa virtual de hoje. Com Jurema Batista, especialista em políticas públicas, ex-deputada e militante do movimento negro. Ade Júnior, influenciador digital, apresentador e head de marketing da Trace Brasil. E Mauro Baracho, mestrando em antropologia e criador de conteúdo no perfil Afroestima 2 no Instagram. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Rapazes, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer enorme ter duas mentes brilhantes hoje aqui participando do programa com a gente. Poxa, eu que agradeço o convite. Prazer estar participando com você aqui, Ricardo, com a Bia também. Também, um prazer estar participando aqui. Muito obrigado pelo convite, Mauro. Prazer. Então, minha gente, a expressão é coisa de preto, né? A gente sabe, ganhou notoriedade aí, ganhou os holofotes após o vazamento do vídeo, né? Que o apresentador William Vac, em 2017, disse a frase racista durante uma entrevista em frente à Casa Branca, nos Estados Unidos, quando estava ouvindo uma buzina que estava incomodando a entrevista, e aí ele disse, né, tá buzinando por que seu M do... Não vou nem falar porque eu sei quem é. O jornalista, então, olha para o convidado e diz, é preto, é coisa de preto. A repercussão do episódio levou ao desligamento do apresentador da TV Globo. E em um artigo no jornal da Folha de São Paulo, 2018, o William disse que se tratava de uma piada. Aquilo foi uma piada idiota, sem a menor intenção racista, dita em tom de brincadeira no momento particular. Por favor, dissertem sobre essa justificativa do digno apresentador. Não, então, eu lembro quando esse caso veio à tona, eu lembro que o AD até contou a história do William Vac e tal. Eu não vou lembrar bem exatamente o que o AD falou, mas eu lembro que isso ficou muito marcado para mim, assim, esse conteúdo que o AD fez sobre o caso, né? E aí é uma época que eu também estava começando a produzir conteúdo. E é interessante notar, né, nesse caso do William Vac, que o problema maior para ele, para outras pessoas, né, para outras pessoas como ele, outros apresentadores, não foi o fato de ele ter sido racista, não foi o comentário, foi a repercussão. Né? E isso diz muito sobre o Brasil. O Brasil não é ser racista, é parecer racista. Né? Porque se isso não tivesse vindo a público, estaria tudo bem. Né? E aí a gente pode, talvez, trazer outras coisas também que é de praxe, né, do racista brasileiro, que é usar os negros. Tem uma entrevista que ele usa o Heraldo Pereira, e fala, como que eu posso ser racista se eu sou amigo do Heraldo Pereira e tal. E aí saiu um monte de gente em defesa dele, né? Augusto Nunes, né? Gente da pior tipo, para falar que brancos dizendo William Vac não é racista. Branco, só gente branca, né? Mas no Brasil, ninguém é racista no Brasil, gente. Só perguntando se encontra algum racista no Brasil. A gente não sabe por que o racismo não acontece, mas ninguém é racista nesse país. Interessante, até uma pesquisa, acho que foi a Veja que realizou, se não me engano, há uns anos atrás, né, que ela perguntava para as pessoas se elas achavam que existia um racismo no Brasil e se elas se consideravam racistas e tal. E o resultado da pesquisa era tipo 97% acreditavam que existia racismo no Brasil, mas apenas 3%, né, se consideravam racistas. O Brasil é um país com muito racismo racista, né? E aí, então, isso desenha bem, né, essa situação que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que o mais importante, só para finalizar, é que esse tipo de comentário é coisa de preto, né, como ele faz aqui, né, que ele associa tipo um vandalismo, né, algo não civilizado, é o que sustenta essa ideia da superioridade branca e a inferioridade negra, né? Porque nós somos civilizados, né, a gente não faz esse tipo de coisa, não, quem faz é eles e tudo. Então, tipo assim, esse não foi um caso isolado. E a partir dele a gente pode ter esses outros estereótipos, né, comentários que reforçam essa ideia da identidade negra, né, e da superioridade branca, como se existisse um muro, uma linha divisória que separa a civilização da barbárie, né, e na civilização estão os brancos, né, preservando os valores da sociedade ocidental, e do outro lado, né, o resto, né, que é os negros, indígenas,
enfim, exatamente, o que mais impressiona, né, Mauro? O que mais impressiona é como eles fazem um discurso de como se eles fossem superiores a nós, como se eles fossem de fato o que eles chamam de civilizado. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que muitos deles, que as civilizações que eles criaram sejam de fato civilizadas, né? E eu sempre digo que uma pessoa que escravizava na segunda, que na terça chicoteava, que na quarta estuprava, que na quinta colocava para trabalhar 16 horas por dia, que na sexta colocava no navio negreiro, no sábado essa pessoa novamente colocava no pelourinho, e no domingo ela tinha coragem de ir na missa ou no culto, é tudo de menos civilizada, né? Então eles são tudo de menos modelo de civilização para qualquer pessoa, porque toda a riqueza construída pelos países mais ricos do mundo foi criada em cima de mais de 300 anos de exploração gratuita de um povo. Então toda conquista que eles dizem ter não tem nada a ver com conquista, tem a ver com opressão, tem a ver com muita barbárie. E isso vai se normalizando na cabeça do que a gente pode chamar de pessoas que são medianas, né? Porque são muito medianos no entendimento sobre relações étnico-raciais. E aí eles não entendem onde eles se encaixam no racismo. É como se dissesse assim, meu avô sofreu racismo, mas para o meu avô sofrer racismo, o seu avô teve que cometer o racismo, né? Com o meu avô. Então a gente precisa começar a olhar da forma que era e da forma que continua sendo. Então, o próprio jornalista ter negado que aquilo foi um problema já mostra um sintoma de um país e de uma sociedade que entra na mídia, e agora, com as redes sociais, fica muito mais óbvio de que isso aconteça. Talvez se nós não tivéssemos as redes sociais acontecendo, a gente nem saberia o que ele falou. O que já não deve ter falado por trás de vários programas de TV, vários lugares. Mas agora, e agora também vou lá no William Vac, mas eu vou agora em 2020, nós temos cada vez mais as pessoas com o celular e cada vez mais as pessoas gravando o que o Brasil profundo fala, né? O problema do William não foi ter falado o que ele falou. O problema do William, como disse o Mauro, foi ser pego na câmera. Eu concordo 100%. Então, o que eu acho mais absurdo é de como minimizam, né, essa questão. Na resposta dele, né, na justificativa dele, isso foi uma piada, uma brincadeira, né? Tipo assim, por que estão fazendo esse estardalhaço todo? Isso aí é né? E acho isso muito... É muita cara de pau do brasileiro, né? De achar que isso... Mas, Ricardo, tem muito a ver com a educação racista que as pessoas receberam desde o pós-escravidão. Uma coisa foi a educação eugênica, que trouxe a ideia de que o branco era superior e que ele podia falar o que ele quisesse, e como ele educou gerações passadas e como ele normalizou a diferença social e a negritude como algo caricato, como algo que se pode fazer piada, e sempre falar que eu sou descendente do alemão, do italiano, do francês. O Brasil, ele normalizou isso. Então, na cabeça dos brancos, eles não conseguem fazer uma análise, uma autoanálise, uma análise crítica da branquitude, porque para eles, branquitude, ser branco, não deve ser analisado. Você não analisa o branco, eu sou padrão, eu analiso o outro, na verdade. Então, é muito importante para a gente entender na discussão racial no Brasil, nas discussões sociais no Brasil, e eu sempre vou dizer isso, você nunca vai para uma guerra sem entender como é que é o território inimigo, você nunca faz uma marcha sem saber qual é o caminho que você vai caminhar, você nunca vai fazer uma viagem sem saber para onde você vai, né? Como funciona essa estrada, se tem pedágio ou não. E eu acho que é muito importante a gente começar a entender quem são os brancos brasileiros, como eles foram educados, como eles pensam e como eles se dividem como os diferentes grupos brasileiros brancos, que eles também são racializados, os sírios e libaneses que viram branco no Brasil, os armenos que viram branco no Brasil, os descendentes de italiano que vêm no pós-escravidão e falam que não tem nada a ver com racismo porque eles chegaram depois, os italianos no sul, os portugueses. Como cada um desses grupos se vê na sociedade brasileira e como em conjunto eles criam a ideia e um pacto que a professora Cida Bento vai chamar de Pacto Narcísico da Branquitude, para poder todos juntos, com suas diferenças ou não, fazer em conluio uma sociedade que seja estruturalmente desenhada para oprimir pessoas negras. Eu imagino que você, pelo fato de ser uma pessoa mais madura,
né? Você deve ter vivenciado muito na pele essas expressões que eram normalizadas, essas expressões racistas. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua experiência, dessa tua vivência. Eu vivenciei muito esse jeito de ser brasileiro, né? Que é aquele censo que foi feito, que perguntavam: no Brasil tem racismo? Todos diziam, né? 99% dizia tem racismo. Você é racista? Eu não. Então, assim, eles brigam o tempo todo para passar a ideia da tal democracia racial. Se tem democracia racial, eu não sou racista, né? Mas acontece que eu vivi na pele, né? Eu vivi na pele o que é ser mulher negra no Brasil, né? Chegar, tipo, elevador da casa de uma amiga minha, rica em Copacabana, e o porteiro me indicou o elevador de serviço. Eu entrei na casa da minha amiga pela entrada de serviço. Ela, ué, por que você entrou por aí? Eu falei, o porteiro me indicou esse caminho. Aí ela desceu, foi lá embaixo, brigou com o porteiro. Essa é uma das coisas. Quando eu estive na LERJ como deputada, você se lembra muito bem, né, de que os seguranças estavam incomodados com o racismo. Eles falavam, essa mulher só sabe falar de racismo, e você viu que eles me xingaram, né, e você denunciou, e no dia seguinte todos foram exonerados, que eram servidores de carreira da LERJ, da segurança, e estavam me discriminando porque eu usava sempre o tempo que os deputados quase não usavam, eu usava sempre para falar de questão racial. A minha pauta, bandeira, sempre foi a questão racial. E, bom, eu sou discípula de Lélia Gonzalez, né? Então, não dá para a gente não sentir, né? Quando ela fala, o livro que ela fala sobre lugar de negro, né? Então, assim, o Brasil tem um lugar demarcado, isso o companheiro falou anteriormente. Eles, os brancos, de várias matizes, eles reservaram um lugar nesse país para eles. E quem tenta adentrar nesse lugar é rechaçado, às vezes verbalmente, às vezes com olhares, e às vezes no tapa mesmo, né? Como a gente tem visto acontecido no shopping, a juventude negra que tem sido assassinada, isso tudo. Porque eles acham, primeiro, né, que negro não é gente como eles, e isso aí é histórico, né? Os negros não se batizavam porque os negros não tinham alma. Então, se você não tem alma, né, você pode ser espoteado. Mulher negra, aconteceu comigo no meu parto, né, da Dandara. Eu estava sentindo muita dor, e comecei a gritar muito, né? Porque doía muito. Aí o médico falou, nossa, minha irmã admira você, uma negona dessa, gritando, ano que vem você está aqui de novo. Como não era da conta dele, no ano seguinte eu estava realmente lá de novo, né? Mas levei, a gente trabalhava com ONG crioula, sobre a questão da mortalidade materna e da questão da maternidade da mulher negra. Então, assim, é uma coisa muito séria ser negro no Brasil. E o pior de tudo é que quando a gente conta esses episódios, eles sempre têm também um pouco para contar. Mas eu sou branca e vivi isso. Mas eu fui branca e minha prima, que era loura, era mais querida do que eu. Então, assim, né, acho que esse programa é oportuno. A gente tem que falar mesmo muito disso. E o que tem de legal agora, eu comecei minha militância há 40 anos atrás, né? E a gente lutava pelo limite da democracia racial, porque até os próprios negros achavam que aqui não tinha racismo. Hoje não. Hoje, né, as próprias TVs abertas dão espaço para a discussão sobre o racismo, né? E isso para a gente é muito bom, porque as novas gerações que estão vindo com outra cabeça, sabe? Eles denunciam o racismo, porque na minha época eu tinha vergonha de denunciar, porque a gente era muito isolado. Também depois que eu fui para o movimento negro, aí era toda hora polícia, né? Porque, infelizmente, a causa do negro no Brasil é causa de polícia, né? Porque o que fazem conosco, historicamente falando, desde da escravidão até os dias de hoje, é causa de polícia, né?
Coisa de negro é coisa de polícia. Né? Apesar da gente ter um monte de negro exímios no que fazem, pessoas que são maravilhosas, competentes, muitas não têm nem espaço para mostrar o seu valor, né? O seu talento, porque vivemos numa sociedade racista, né? Uma minoria ainda consegue ter um espaço, mas a gente está... Agora, uma coisa eu posso dizer, para quem tem 40 anos de militância, já está melhor do que tivemos, mas ainda não é o ideal. Ok? Pois é, Jurema, você tem toda a razão. Avanços estão acontecendo, mas muita coisa ainda tem que ser feita, né? E a gente vai continuar discutindo isso daqui a pouco. A gente vai para um pequeno intervalo, mas rapidinho, continue com a gente, tá bom? E vamos continuar falando sobre a nossa existência num continente que continua a nos detestar, num país que continua a nos ignorar, em cidades que continuam a nos excluir. Mas nós resistiremos, porque a próxima geração de pretinhos e pretinhas que agora está nesse país não vai lavar uma louça para um bando de pessoas que não faz nada